Eu vou aproveitar e vou também gravar essa aula, aí já facilita aqui. Bem, bom dia, pessoal. A ideia aqui, né? Então, nessa aula, né, a gente bateu um papo ali sobre algumas técnicas existentes ali, né, de valoração ali de empresa, né? Então, acho que um ponto importante aqui é identificar, né, que qual é a técnica ali mais apropriada ali para que se tenha ali, né, os principais indicadores, né, relevantes ali para sua empresa, especialmente na hora de vocês realizarem ali o pitch, né, na apresentação ali, né, para um grupo ali de investidores. Existem, em geral, né, algumas técnicas, sendo que essas quatro ali, né, são as principais e mais utilizadas ali né, dentro do mercado financeiro. E aí eu vou passar assim por por algumas técnicas, né, e vou focar no que vai interessar mais para a gente, que é o análise de fluxo de caixa descontado, né? Então, primeiramente, você tem duas técnicas. Uma que é uma técnica um pouco mais de cunho qualitativo, né, que seria a análise de companhias comparáveis, ou seja, muitas vezes você entra no mercado, num setor novo, né, com um produto novo, e aí não tem nenhuma empresa, né, que concorre ali contigo, né? Então, muitas vezes você vai encontrar essa empresa em outro país, né, em outra região, né? E aí uma forma, né, de ver se seus resultados ali estão condizentes ou se você vem a fazer uma rodada ali, né, de realização ali de financiamento, né, de contratação ali de financiamento, né, qual é a menor maneira ali de você investidor, né, apresentar ali os seus resultados. Então, muitas vezes, né, o pessoal ele acaba comparando, né, esses resultados com com empresas já existentes ali em outras regiões ali fazendo as adequações ali necessárias, né? Então, muitas vezes você como empresa fechada, você pode comparar a sua empresa ali em uma outra região ali, né, que já esteja aberta em bolsa e que já tem ali algumas informações ali importantes ali, né, para te dar um norte. Outra maneira, né, de você realizar, né, a outra técnica, né, que a gente chama de aquisições comparáveis, ou seja, você está ali no momento ali, né, do ciclo de vida ali ou do seu produto ou da sua empresa e aí, eventualmente, né, existe uma mudança ali, né, de controle acionário, né, e aí você vai ver se essa aquisição, se essa fusão vai ser interessante ou vai gerar ali algum resultado interessante, né, como ganhos de escala, né, ganhos ali, retornos financeiros, e aí você vai ver transações ali semelhantes ali também em outros mercados, né? Então, e avaliar se deu certo ou não, né? Então,
São duas maneiras ali se denomina uma maneira pública, né? Porque são empresas em geral ali é, é, fechadas e que podem ser comparadas ali com empresas públicas já abertas em bolsa, nas quais ali uma comparação pode ser viável, né, tirando, né, ressaltando, né, essas diferenças, né, e a outra que seria em forma ali de transação, né, que é o que a gente chama de private market evaluation, né? Então, é valoração ali de mercado ali privado, né? Então, você tem ali transações ali muito semelhantes ali que ocorreram no passado e que você vai avaliar se a que vai acontecer agora é importante ou não, né? Então, isso daí, né, acaba gerando, digamos assim, né, indicadores de comparabilidade e você vai calibrando de acordo ali com a situação ou com o momento ali no qual sua empresa se encontra, né? E a outra forma, que é mais objetiva, né, de alguma maneira, né, são o que a gente chama de análise de fluxo de caixa descontado, né, e dividendos descontados, né? São essas duas técnicas ali são majoritariamente utilizadas ali no mercado, né, assim, tanto para na hora de se avaliar ali uma empresa ali aberta ou muitas vezes fechada, né? Então, é, esse tipo de técnica também ela é utilizada em outros ambientes, como no setor público, no momento de licitação, concessão ali de empresas, né? Então, ela é o que determina, digamos assim, a chamada análise fundamentalista, né? Então, você está olhando os fundamentos da empresa, os fundamentos ali operacionais, né, da empresa, né? Então, a ideia, né, é que vocês olhem para esse fluxo de caixa ali no futuro, né? E colocando ali algumas premissas, né, dentro desse fluxo de caixa, né, compatíveis ali com o seu negócio, né? Então, e tendo essa compatibilidade, né, isso vai te trazer uma segurança maior, uma robustez maior ali na sua estimação ali de retorno, né, ou de valor, né, de valor presente líquido ali né, desse seu negócio, né? Então esse é um ponto ali importante, tá? A outra maneira também de você avaliar se você tem ali uma empresa aberta, aí ela fica mais restrita, né? Uma análise um pouco mais restrita, porque aí você está considerando a empresa em bolsa, né? E essa empresa já tem ali determinados acionistas, e esses acionistas ali eles são remunerados através dos dividendos, né? E esses dividendos eles são, digamos, né, recebidos por esses investidores, né, a cada trimestre ali que a empresa ali, né, disponibiliza ali os resultados financeiros dela, né? Evidentemente, se a empresa está em prejuízo, ela não, em geral, ela não paga dividendos, assim como ela não paga impostos, né? Porque você não vai, a base do imposto é aquele dinheiro que você ofere, e se você não ofere nada, então você não paga. Muitas vezes é até uma forma ali de você, entre aspas, né, burlar determinar, né, de burlar o fisco, né? Mas tirando isso à parte, né, a ideia dos dividendos é muito semelhante à ideia do fluxo de caixa, né? Porque você vai ver em geral quanto ela paga de dividendo, qual é a política, né, de pagamento ali de dividendos ali daquela empresa, e você projeta esse fluxo, né, para frente, né? Então, com uma determinada taxa mínima de atratividade, né? Uma taxa de desconto que normalmente ali se utiliza o custo médio de capital, né? Então, esses cálculos, né, que a gente obtém, né, ele está muito atrelado ali à política de bonificação ali da empresa, né? O que a gente chama também de valor intrínseco ali da empresa. E ele vai sendo ajustado, né, de acordo ali com essa política, né? Então você tem
um determinado dividendo. Imagina que o dividendo equivale a uma determinada porcentagem ali do EBITDA ali da empresa, e você só extrapola, né, esses valores ali adiante, né, ou seja, valores futuros, né, e em cima desses valores, né, você vai calcular ali o preço por ação ali daquela determinada empresa, se ela já tem uma quantidade de ação já no mercado, né? Então esse seria um núcleo ali um pouquinho mais específico. Em geral, quando a gente trabalha com novos produtos ou com um novo setor, né, a gente acaba, né, trabalhando muito com startup, né? Então a startup, no momento que recebe ali, né, um dinheiro, seja um valor ali, né, um seed, né, o semente, né, um momento ali que ela recebe uma primeira rodada de financiamento, ou que ela receba ali um valor ali de um anjo, né, de um investidor anjo, ou de um private equity, né? Então, em geral, né, para ter recebido esse dinheiro, se exige ali um fluxo de caixa, né? Então, a empresa ela precisa estar de qualquer maneira preparada ali para ter um fluxo de caixa, né, apresentado, né, e ter as premissas, né, por trás ali desse fluxo de caixa, né, se são ou não condizentes ali com o valor esperado, né? E um dos pontos ali, né, que de todas essas técnicas, né, é que cada uma tem a sua especificidade, suas vantagens, as suas desvantagens, né? Então, evidentemente, né, que quando você trabalha ali com performance, né, você trabalha com informação, né? E quanto mais informação você tiver, então mais robusto ou mais assertivo vai ser o seu resultado, né? Então esse é um ponto importante. Isso também significa transparência, né? Então é algo que, né, os grandes investidores ali dão um peso ali para todos, né? Para todas as empresas, né? Quanto mais transparente for, melhor ali o resultado. A gente teve agora, né, recentes casos ali de não transparência, né, ou de, né, digamos, embelezamento ou maquiagem ali da contabilidade, e isso, evidentemente, né, gera um certo medo, né, gera uma certa desconfiança ali por trás ali dos investidores, né? Então, o ponto importante aqui é assim, deixar tudo isso muito bem claro e por que que você está fazendo isso, né? Então, qual é a razão por trás? Se o setor ele é capaz ele, de absorver ali todo esse empreendimento, né? Então, dessas vantagens, né, a gente pode identificar, né? Então, transparência, né? Se a empresa for pública e que existam ali, né, sites ali onde essas informações ali são divulgadas ali de alguma maneira, né? O segundo, né, se as informações ali disponibilizadas ela não haja nenhum tipo ali de maquiagem, digamos assim, né? E que os indicadores ali que elas apresentam ali sejam os indicadores ali mais apropriados, né? Então, acho que esse seria um ponto ali importante. O que seria assim considerado ali desvantagens, né? Então, muitas vezes você tem ali uma questão de poucas empresas, né, atuando ali naquele mercado. A gente sabe que muitos dos setores, né, eles são setores oligopolistas, né? Então são muitas vezes poucas empresas ali que dominam ali praticamente quase todo o mercado, 80%, né? Existem alguns mercados que são muito mais fragmentados, né? Mas ali é, essa fragmentação ali, né, acaba diluindo ali esse efeito, mas os principais ali, eles têm ali uma quantidade ali finita ali de empresas ali atuantes, né?
E, evidentemente, né, quando você tem algumas empresas ou, né, atuantes, né, muitas vezes existem ali, né, maneiras, né, distintas ali de se valorizar ali, no, fazer ali um- uma análise ali dessas empresas, né? Primeiro, né, você tem uma análise específica setorial, então uma empresa que está atrelada ali ao setor elétrico ou se está atrelada ali a bens de consumo, né? Existem maneiras, existem indicadores ali específicos para isso, né? Então empresas ali que tenham que atuam ali em setores ali um pouco mais sensíveis, né? Como setores ali de infraestrutura. Né? Então, algumas informações ali precisam ser levadas em conta e muitas vezes, né, a maneira com as quais, né, essas informações ali são contabilizadas de empresa a empresa, elas podem ser diferentes, né? Então, é um cuidado que a gente precisa sempre ter, né? E outra coisa que pode também influenciar nesse resultado, né, são empresas que têm uma baixa capacidade ali de movimentar ali, né, as suas respectivas ações, né? Então tem um volume baixo ali de ações que são as chamadas small caps, né, ou capitalizações pequenas ali dessas empresas. Então, por conta disso, né, elas possuem ali uma baixa movimentação, uma baixa liquidez ali de negociação, e isso eventualmente vai influenciar ali o resultado dela ali no futuro, né? Então, setores ali que são muito pequenininhos ou setores ali que não tem ali uma atuação ali tão importante dentro da economia ou que até tenham, mas que é, não há uma representatividade significativa na bolsa, né? Então, isso pode alterar ali, né, a forma de cálculo ali de qualquer de um valuation, né? E tem um outro efeito, né, que são as próprias metodologias que são utilizadas ali pelas grandes casas ali de auditoria, né? Então, quando a gente fala em KPMG, PwC, né? Então, Ernst Young, né? Que são empresas ali grandes e que a gente já viu que elas ficaram ali, digamos assim, né? No olho do furacão de alguns casos ali de embelezamento ali contábil, né? Então, isso, de alguma maneira, né, as diferentes formas ali de contabilizar pode gerar, digamos, um estresse ali dentro do mercado e, evidentemente, na própria reputação ali dessas empresas, né? Então, isso pode ser ali contabilizado, né? E como é que a gente faz, né, dentro de todos esses setores, né, e toda essa diferença, né? A gente tem assim uma metodologia, né, que é mais que tenta sistematizar ali todas essas informações, né? Então, a primeira coisa, né, se você vai comparar ali determinados setores ou determinadas empresas, né, e se elas são comparáveis, né? Então, como é que a gente determina isso, né? Primeiro, né, através de características de negócios, né? Então, você vê o mix de produtos, você vê a atuação geográfica dela, você vê ali o rol de clientes ali que ela tem e as características financeiras, né? Então, tamanho de receita, quantidade de vendas, né? A própria dinâmica de lucratividade, ou seja, o EBITDA dela, que nada mais é do que o resultado operacional ali dessa empresa, né? E se ela está com um endividamento muito grande, se ela está alavancada ali, né, de maneira ali não sustentável, né? E com isso muitas vezes você pode aplicar ali é, uma maneira qualitativa ali de ranquear essas empresas, né? Então você tem lá empresas que a gente chama, né, as grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas, né? Então outras maneiras também de você ranquear, que são empresas ali que têm uma determinada tem uma receita acima de um determinado benchmark, e aí você pode dizer que são empresas do tipo um ou Tier um e assim sucessivamente, né? A forma como você vai moldar, né, essa relevância, né, vai impactar ali na sua valoração, tá? E em cima disso, né, você
com essas informações, né, você vai definir então o seu benchmark, né? Você vai definir ali o seu balizador, né? E esse balizador, evidentemente, vai estar sendo influenciado ali pela indústria, né? A indústria a indústria atuante, né? E a fase de crescimento ali, não só da empresa, mas também da própria indústria, né? Então, uma coisa é a gente falar de um setor ali relativamente maduro, como é o setor de grande porte, né? Como de bens de capital. Então, se a gente falar de siderurgia, se a gente falar ali de extrativismo, né, mineração, né, EP ali, né, que seria petróleo e gás, né, ela já tem uma certa já tem uma certa dinâmica, né, e o mercado ali já está ele já se encontra ali num grau de saturação ali razoável, né? Diferente, por exemplo, de um setor de tecnologia que possui uma dinâmica totalmente distinta, né? E que essa dinâmica cada vez mais é mais rápida, né? Você tem ali uma urgência quase, né? De se ter novos produtos ali no mercado, né? De pouquíssimos tempos. Então, de 2 em 2 anos vai trocando, de 5 em 5 anos também. Isso pode ocorrer também uma novas maneiras ali de você estar utilizando um determinado produto, né? E isso, por exemplo, pode mudar ali o mercado, né? Então, essa pegada mais sustentável, ela está mudando o mercado automobilístico, então a gente vê, né, uma importância maior para carros híbridos, né, elétricos, né? Você tem ali muitos setores que já estão aderindo ali na energia mais sustentável, seja energia eólica ou energia solar, né? Então, isso vai permeando ali todo o mercado e vai alterando ali também a dinâmica desse mercado, né? Então, ter uma redução de gás, de emissão de gás de efeito estufa, né? Ou seja, de pegada ali de carbono, tentar mensurar, né, esse tipo de compensação. Então, se ela não consegue fazer essa compensação, como é que ela pode utilizar o mercado ali para minimizar ali esse efeito? Então, tudo isso é levado ali em consideração. Então, cada vez mais, por exemplo, o relatório de sustentabilidade está se tornando ali importante ali para as empresas, sejam empresas abertas ali ou sejam empresas fechadas. E para isso, né, a gente precisa ali de um banco de dados, né? Então, muitas vezes esses dados ali eles são encontrados ali em reportes ali de mercado, né? Podem ser encontrados na própria CVM, né? Nos próprios sites ali das empresas e muitas vezes ali em sites muito específicos ali de mercado financeiro, como é o caso da Bloomberg e da Economática, né? Então, evidentemente que você tem ali áreas ali onde esses dados ali são concentrados e você consegue ver o que cada caso, o que cada empresa ali está calculando. E de alguma maneira, né, no caso da Bloomberg, da Reuters, da Economática, eles acabam fazendo uma média, né, de cada setor né, e aí divulgando, né, essas informações ali para, né, para bancos, empresas e para se ter ali uma maneira ali de rastrear ali essas informações. É, evidentemente, né, que quando a gente está falando ali, né, em casos muito específicos, né, que são casos ali de M&A, né, a gente está falando assim de uma fusão e aquisição. Então, o que que você está dizendo, né? Que você tem duas empresas e que vai formar uma terceira empresa. E essa terceira empresa não necessariamente vai ser a soma ali das duas empresas que estão sendo fundidas ou que estão ou que estão ali numa estratégia ali de compra, né? Então, esse é um ponto importante, né? Então, onde elas vão ganhar escala, onde elas vão ganhar sinergia e quais serão essas sinergias? Muitas vezes ali essas sinergias elas não são diretamente comparáveis, né? Então, esse é um cuidado ali que tem que se tomar. Os múltiplos não vão ser, né, a soma ali das duas empresas anteriores, né, e muitas vezes as condições de mercado também vão ser
ligeiramente distintas, né? Então, esse é um cuidado ali que deve se ter ali na hora de você avaliar, né, empresas ali que estão, né, que estão se fusionando, né, ou que estão ali fazendo o contrário de uma fusão, que é um split, né? Elas eram uma empresa e dividiu ali essa empresa em duas, né? Então, é, esse acaba sendo um ponto importante, como ela vai se, né, e como essas duas empresas ali vão se comportar, né? Então, como uma, né? Então, qual vai ser o nível de endividamento, qual vai ser o nível de receita dessa nova receita, como vão se comportar ali também os competidores, né? Então, tudo isso acaba influenciando ali o resultado dessa nova empresa e, consequentemente, ali se ela for uma empresa aberta, o preço da ação e se ela for uma empresa fechada, o quanto ela vai valer, né? Então, para isso, né, se tem uma avaliação ali, né, de múltiplos de mercado, né? O que que são esses múltiplos, né? Nada mais são do que indicadores, né, de KPIs, né? Então você vê ali esses KPIs, né, e você compara esses KPIs ali entre as empresas, porque eles têm ali uma mesma metodologia, né? E aí você consegue identificar ali pontos ali de, né, pontos fortes, pontos fracos, né, e de melhora ali para essa nova empresa, né? E evidentemente, né, se você restringe esses KPIs aos mais importantes, então você vai ter ali uma caracterização ali do seu setor ou do seu mercado ali de maneira um pouco mais sucinta e muitas vezes ali mais eficiente, né? Então, esse é um ponto, né? E aí você vai avaliar, né, se essa empresa vai crescer ou se ela vai se estagnar por um período, né? Qual vai ser a percepção ali desse novo acionista, né? Que vai ter ali uma ação de certa maneira diluída, né? Então são eventos ali que você vai ter que levar em consideração no momento de realizar ali, né, o seu valuation, né? E aí, por isso que muitas vezes, né, de ter um fluxo de caixa, né, acaba sendo essencial, né, porque tira um pouquinho dessa visão mais é, subjetiva, né, no sentido de você estar vendo indicadores ou estar criando indicadores, né, e estar analisando esses indicadores, né, e coloca-se, né, dá-se um número, né, e dá-se uma dinâmica ali para essa nova para essa nova empresa, para essa nova realidade, né? Então é uma análise ali que tem como objetivo, né, uma estimação ali para frente, né? E evidentemente, né, essa estimação ela vai levar em consideração ali todos os efeitos ali tanto externos ali no caso da economia quanto internos que é a dinâmica ali da própria empresa e com isso você vai ter um valor final, né? Você vai ter ali um VPL ali que significa ali um valor ali total ali da sua empresa, né? E a taxa de desconto vai representar ali esse custo de capital médio de formação ali daquela empresa, né? O quanto ela nessa ponderação entre, né, dinheiro que ela está recebendo ali de terceiros e dinheiro que ela está recebendo ali de sócios, né? Então seria essa distinção ali, né, de ponderação ali de equity, e ponderação ali de dívida, né? Equity sendo ação e debt ou dívida ali sendo, né, os títulos ali de renda fixa, né? Então, e com isso, né, cada parte vai representar ali o risco inerente ali daquele valor. E a ideia, né, a principal, né, o que está por trás ali desse cálculo, né, é que você consiga ali, né, ver o valor da sua ação e a principal hipótese é que a sua empresa não venha, né, a falir, né? Então, por isso que é importante, e muitas vezes o pessoal se esquece, né? É importante avaliar a perpetuidade ali dessa ação, né? Então, a perpetuidade ali dessa empresa. Então, como é que a gente faz, né, esse cálculo, né? Como é que a gente determina ali esse cálculo,
Então, um dos pontos principais é você avaliar ali, né, primeiro, né, o crescimento de fluxo de caixa, né, que a empresa ali vem apresentando, né, então identificar esse crescimento, depois identificar ali, né, o custo, né, o custo de capital ali daquela empresa, né, ou seja, se ela está ali muitas vezes endividada e quanto ela precisa pagar dessa dívida, né? Então, aí você consegue trazer ali esse fluxo de caixa ali para um determinado de um determinado valor ali por conta ali desse endividamento, né? E com isso você tem, né, o cálculo da sua perpetuidade, que nada mais vai ser, né, de todo esse fluxo ali trazido a valor presente, só que de forma infinita. Né? Então, a gente tem, né, esse cálculo aqui, né, essa fórmula, que nada mais é do que o seu fluxo de caixa, né, multiplicado ali por um mais o seu crescimento orgânico, e a taxa média, o custo de capital médio, ou a taxa mínima de atratividade ali descontada ali dessa taxa, né? Então, esse vai ser o seu dado ali, né, de perpetuidade, né? Então, esse vai ser o seu cálculo ali principal ali, né? Então, em cima desse cálculo, né, você consegue ali ver como ela se comporta ali no curto e longo prazo, né? E qual é a grande desvantagem, né? Que quando chega assim né, em valores ali em anos ali muito elevados, né? Então acima de 5, 10 anos, né? A sua premissa, né, acaba se fragilizando, porque em 10 anos você pode ter novos movimentos ali econômicos, tá? Evidentemente, né, que qual é a grande vantagem ali desse resultado, né? É porque é um resultado simples, né? Você tem ali ele pode ser modificado, né, a cada momento de divulgação de resultados ou a cada momento que você vai reavaliar ali a sua empresa. Então você tem uma agilidade ali muito forte, né? Então e consegue abarcar, né, inclusive a mudança ali muitas vezes ali do setor, né? Então, por exemplo, essa questão ali de sustentabilidade, ESG, né, que está sendo reverberada ali no mercado, né, de maneira ali muito robusta, né? Então, isso você consegue ver essa mudança, ou sentir essa mudança, inclusive mudança do comportamento daquele determinado consumidor, né? Que vai diretamente afetar ali o nível de compras, né? O nível de vendas ali dessa empresa, né? Então, são pequenas coisas ali que você consegue, em cima desse resultado ali, incorporar, né? Qual seria a grande desvantagem, né? Que muitas vezes você tem um número de empresas ali muito pequeno, né? Então a sua comparabilidade ali acaba sendo prejudicada, né? E você tem ali uma simplificação ali dos seus resultados. Então, isso pode ser uma grande crítica, mas, de novo, né? Como é que eu poderia sustentar isso, né? Através de cenários, né? Então, você avalia diferentes cenários ali para ver como essa empresa ali se comportaria e identificaria ali cenários ali positivos, onde ela teria uma atuação ali um pouco melhor, e cenários ali onde essa atuação já estaria ali mais fragilizada, né? Então, esse seria ali um ponto ali importante. Quando a gente fala ali, né, do, 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 do dividendo, né, que tenha essa mesma percepção ali, né, do fluxo de caixa, né, então você vai ter ali uma quantidade de dividendos ali, né, vai ter ali um valor terminal, vai ter uma perpetuidade, porque, de novo, vale a mesma premissa do fluxo de caixa para o dividendo, né? E você vai ter ali, né, o risco inerente ali aquele determinado setor que está sendo capturado ali por esse custo de capital, por essa taxa mínima ali que os acionistas estão dispostos ali a receber ali por conta de investir ali esse dinheiro ali nessa empresa, né? E eles evidentemente querem ali ganhar em cima disso, né? Então a ideia é que esse dividendo ali cresça, né, na medida que o tempo for passando, né? Então essa ideia aqui
pode ser representada ali por essa equação, né, onde você tem ali o crescimento ali do dividendo ali por esse, né, por essa variável G, né, que seria essa variável de crescimento, né, e muitas vezes ali esse crescimento ali ele vai ser contabilizado, né, e vai levar em consideração também esse desconto ali no tempo, né? Então, se eu dizer, né, que o meu dividendo 2 é o dividendo 1 mais o crescimento e assim sucessivamente, né, tendo ali quase que uma PG ali, uma soma de PG ali em cima desses dividendos, né, e fazer aqui, né, uma traquinagem algébrica, né, multiplicando 1 mais K e 1 mais G ali em cima desses valores, né, em cima dos dois lados ali da equação, né, eu posso chegar ali a um valor simplificado, né, o praticamente ali resultante, né, de que o meu dividendo vai ser minha taxa de juros ou minha taxa de desconto ou o custo de capital médio, a taxa mínima de atratividade menos esse crescimento, né? Então esse é uma forma ali de você avaliar ali o total ali desse desconto. Tá. E se eu inverter aqui, né? Se a gente pegar, né, e inverter aqui essa resultante, né? E deixar isso em função ali da minha taxa de juros, eu vou dizer assim, olha, minha taxa de juros nada mais é do que meu dividendo sobre o valor ali total da minha empresa, né, mais esse crescimento. Isso daqui é considerado ali um modelo de Gordon, tá? Então, é um modelo muito comum ali de mercado financeiro, né, que tenta ali identificar qual seria o custo de capital médio ideal para um determinado crescimento, dado ali né, a quantidade de dividendos ali que essa empresa paga, né, diante ali do valor dela, né? Então, quanto maior for o dividendo ali por share, mais positivo vai ser esse resultado e menor ali quanto maior for o valor da ação ali, menor vai ser a capitalização de mercado ali dela, né? E se ela tiver, evidentemente, uma taxa de crescimento maior, então o valor da ação também vai ser maior ali em cima dessa função, né? Então, aqui um exemplozinho, né? Imagina que eu tenho um dividendo de R$ 2 ali pago por ação, com um crescimento ali de dividendos ali de 3% ao ano, né? E um custo de capital próprio ali de 15% ao ano. Então, plotando isso, né, na fórmula, né? Essa fórmula simples, então eu identifico ali que a empresa é, é, vai ter ali um preço-alvo, né, de 16,67 ali, reais ali por ação, tá? Então esse vai ser um dos resultados ali dessa função, né? Mas às vezes você quer identificar, por exemplo, né, um intervalo, né, ou quer fazer ali um cenário, por exemplo, um cenário de 1%, outro cenário ali de 5%. Então, basta ali comparar, né, esses novos resultados, né? Então, digamos que o crescimento ali vai girar ali ou em 1% ou em 5%. Você pode aplicar essa mesma fórmula e comparar os valores ali por ação daquela empresa ali nesses dois momentos e dizer assim, olha, a gente identifica ali entre 1% e 5%, porém, entre 1% o valor da ação vai ser R$ 14 e 5% ali R$ 20. Então, você vê que esse intervalo não vai ser tão significativo, né? Então, você consegue ali identificar ali esse intervalo. E uma das coisas ali interessantes, né, que em cima desse cálculo, né, de crescimento, né, muitas vezes, né, você tem alguns questionamentos, né? Então, esse crescimento pode ser dado ali através ali de dinâmicas históricas ou análise ali de quem está avaliando ali essas empresas. Então, são as análises ali das grandes casas ali de recomendar, né, os grandes bancos ali que vão recomendar uma determinada ação. E muitas vezes ali qual seria o crescimento sustentável, né? E aí você quer, na realidade, identificar, né, qual o lucro, né, acumulado, né, após o pagamento ali desse dividendo, né? Então, muitas vezes você quer ver ali, né, o quanto sobra, quanto margem
quanto de margem ali sobra para aquela empresa ali, né, depois que o dividendo ali é pago, né? Isso é o que a gente chama de plowback, tá? Então, uma fórmula ali para identificar, né, esse crescimento sustentável, então seria essa taxa ali, entre aspas, né, de retenção ali de lucros multiplicado ali pelo retorno ali pelo retorno ali do equity ali, né, dessa empresa, né? Então, evidentemente, né, que isso muitas vezes ali é, determina ali o valor ideal ali de uma ação, um balizador, digamos assim, né? Mas muitas vezes, né, você tem ali, né, alguns resultados, né, que podem ser interessantes ou que podem identificar, né, diversas fases ali da empresa. Então, essas fases, elas são consideradas ali como estágios, né? Então, você tem estágio inicial, estágio nascente, estágio emergente, né? E estágio ali de saturação, estagnação e declínio, né? Então, com isso, você pode identificar o chamado, né? Então, valuation de um estágio, quando ela tem um crescimento, né, linear, dois estágios, né? Quando ela tem um crescimento muitas vezes nascente, depois ela se torna linear, ou o contrário, né? Ela tem um certo crescimento e depois estagna, né? Ou então muitas vezes de três estágios, né? Quando ela tem crescimento, estagnação e declínio, né? Ou então nascente, né? Exponencial e depois estagnação. Então, isso daí você pode criar ali, né? Ou você pode identificar alguns estágios ali dessa determinada empresa, né? E como é que a gente avalia muitas vezes isso, né? Então, vou dar aqui um exemplo, né? Imagina que eu tenho é, uma determinada ação, né, e uma determinada empresa, né, e aí você tem, né, os dividendos ali pagos ali nos próximos 6 anos, né, porque a empresa vai precisar investir todos os lucros gerados ali em suas operações, ou seja, é uma empresa ali que tem, né, por hipótese, né, que tem ali por premissa, né, ter esse tipo de investimento, então você já tem ali o cálculo ali desse investimento, né? E só que a partir do sexto ano, né, a empresa vai começar a pagar um dividendo de 8% ali da ação, né? Então, e esse dividendo vai crescer ali a uma taxa de 5%, né? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente primeiro vai ter que quanto o investidor está exigindo ali dessa empresa. Então, nesse caso aqui, ele está exigindo 24% ao ano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o R$ 8 ali de dividendo, né? E vou dividir ali por 24% e descontar ali os 5%, né? E isso vai me gerar ali 42,10 ali de perpetuidade ali desse dividendo. Só que esse dividendo começou a ser pago, né, a partir do sétimo ano, porque os 6 primeiros anos a empresa estava investindo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e descontar ali diretamente, né, esses 6 anos. Então, vou pegar, né, o 1,24 elevar a 6, aí vou encontrar o valor ali atual ali da empresa ali que seria R$ 11,58 ali por ação, tá? Então, esse seria uma forma ali de você identificar né, esse, né, o valor ali mais próximo ali da sua empresa. Agora, uma das questões ali mais cruciais, né, que vão influenciar ali o resultado da sua análise de fluxo de caixa, da análise ali até mais qualitativa ali da sua empresa, é justamente esse custo de capital, né? Como é que é calculado esse custo, né? Então, um ponto importante aqui é que esse custo, né, ele advém ali do próprio cálculo ali, se a gente considerar uma empresa aberta ali na bolsa, ele vai derivar ali, né, dessa dinâmica é, da ação dela e da bolsa, né? Então, um ponto importante, né, aqui dentro da análise é como essa ação tá evoluindo ali, né, no tempo e e como é que a gente calcula isso, né? Através do chamado retorno da ação. O que que é o retorno? Nada mais é
do que a variação relativa ali do preço da ação, né? E por que o pessoal utiliza muito o retorno, né? Porque o retorno ele tem características ali estatísticas, por exemplo, muito ideais ali no momento que você vai avaliar ali, né, ou vai estimar ali, né, o ganho ali dessa ação, né? Então ela identifica ali que o retorno, né, eles não são correlacionáveis ali, né, não são autocorrelacionáveis ali entre um período de tempo e outro, né? O quadrado ali dos retornos, eles são autocorrelacionados, então, por conta disso, né, ele possui uma característica muito interessante, que se aproxima muito de uma normal, né, o retorno, e algumas séries, né, evidentemente, né, se você tem algum choque, alguma crise nela, né, evidentemente ela vai responder a esses choques e crises, né, de forma incomum, né, mas depois ela volta ali para um certo, para a média ali daquele retorno, né, então é como se ela desse, né, um repique e voltasse no momento seguinte ali para uma média ali de retorno, né? Então isso identifica, né? Ou pelo menos isso ajuda, né? Na identificação ali da dinâmica ali desse retorno. E com isso, né? Criou-se, né? Por essa identificação, por essa análise, né? Criou-se ali um modelo de precificação de ativos, né? Precificação ali de carteiras, né? Porque o que está por trás disso, né? Primeiro, que você tem ali, né, uma certa previsibilidade ali dos seus retornos. E quanto, né, maior o retorno, maior o risco ali da ação, né? Então é um combo que caminha juntos, né? Então, e que muitas vezes né, os investidores eles vão ter todas as informações ali disponíveis ali para eles e que os resultados ali no médio e longo prazo vão se convergir ali, né? Então essa é a grande característica. E se ela converge, significa que então os investidores ali são racionais, né? Então eles acabam ali trabalhando ali de maneira ali, né, mais convergente, né? E aí como é que eu identifico isso, né? Através dessa fórmula aqui, né? Que a esperança do meu retorno, né? A expectativa de retorno que eu tenho de uma determinada ação, ela vai ser o quê? Ela vai ser o retorno ali de um título ali livre de risco, que normalmente é um título do Tesouro, ou um título do Tesouro americano, considerado ali, se a gente estiver ali avaliando, né, setores ali internacionais, né, esse beta, que nada mais é do que o nível de risco ali daquela determinada ação, por quê, né? Ele vai ser, digamos assim, né, o preço ali de você estar investindo naquela ação, né? Então, se essa ação vai te dar um retorno grande, então, evidentemente que ela vai ter um risco inerente maior, né? Então, essa é a grande sacada. E esse risco, né, ele vai ser ponderado, né, ou vai ser catalisado, né, pelo risco de mercado, né, descontado ali, né, o retorno do mercado, né, então seria retorno do Ibovespa, ou retorno do S&P, ou retorno de outras bolsas, descontados ali o título livre de risco, que normalmente é um título do Tesouro. Então, ou seja, assim, o seu retorno para ser interessante, ele precisa te retornar ali algo acima do que o mercado está te retornando e acima do que o título livre de risco também está te retornando. Ou seja, ele tem que superar ali esses valores, né? E na medida que ele supera, evidentemente que o risco vai ser maior, né? Então, esse é a grande identificação aqui desse cara. Então, se a gente fizer aqui um gráfico um pouco mais estilizado, né? Então, imagina que eu tenho no meu eixo Y, né, o retorno ali esperado de uma determinada ação, e no meu eixo X ali o risco, né? Então, ele vai caminhar ali proporcionalmente ali, né, o retorno e o risco, né? Eles caminham ali proporcionalmente ali de maneira positiva, né? Então, aumenta o risco, aumenta o retorno, né?
E aí, se eu tenho um retorno de um determinado mercado, o que eu quero saber? O quanto eu estou ganhando acima desse mercado. Então, se o retorno mínimo vai ser a minha taxa livre de risco, ou a taxa que eu colocaria o dinheiro ali no título, né? E o retorno de mercado vai ser o retorno ali variável, né? Então, valores acima, né, vão ser mais interessantes para mim. Só que esse nível de interesse, digamos assim, né, vai ter o risco, né, apropriado, né? Então é o que a gente chama ali, né? Vai ser a sua ação vai ter um determinado prêmio de mercado, né? Então esse prêmio de mercado, né, vai ser dado ali por essa diferença entre, né, o que você que o mercado ali tá te está oferecendo e o título do governo. E o que você ganhar acima disso, né, vai identificar ali o nível de risco ali da sua ação. E esse nível de risco nada mais é do que né, o quanto a sua reta está inclinada, ou seja, a sua inclinação. Né? Então, por isso que muitas vezes o beta também é identificado, né, como a inclinação dessa sua reta entre risco e mercado. E aí, de forma estatística, você pode dizer que o beta nada mais é do que a covariância entre o retorno de mercado e o retorno, né, do seu título, né, o título de renda fixa, né, dividido ali, né, pela variância ali do seu mercado, né? Então seria uma medida de dispersão ali em relação ao mercado, né? Se a gente fizer isso de maneira ali mais intuitiva. É, e aí, né, assim, esse cálculo, né, foi evoluindo, né, e aí, evidentemente, né, se você tem ali um portfólio, uma gama de portfólios, então, o Markowitz, né, que foi um grande matemático e economista, né, ele identificou, né, que se você diversifica ali a sua carteira, então você consequentemente vai conseguir minimizar o seu risco, né? Então, é, se você pondera ali, né, entre o seu retorno ali entre um capital ali com retorno garantido versus um capital ali com retorno variável, né? A gente consegue ali ter uma otimização ali do seu retorno, né? Você consegue otimizar isso de tal maneira que seu risco ali vai ser minimizado ou o seu retorno vai ser maximizado, tá? Como é que a gente identifica isso, né? Então, imagina que eu tenho aqui um retorno de um determinado ativo e um retorno aqui livre de risco, e o X seria, né, o quanto de dinheiro eu vou alocar nessas duas componentes, né? E aí eu tenho, né, a somatória de todos os eventos que podem acontecer com uma determinada probabilidade ali, π, né, desses estados da natureza, né? Então, o meu retorno ali do meu portfólio nada mais é do que a somatória ali desses valores. Oi, pode falar, Daniel. Professor, já passou ali pelo cálculo do prêmio de risco. Espero que não se importe de voltar um pouco. Para mim não ficou muito claro como a gente chega no prêmio de risco de mercado. Ah, não, perfeito. O prêmio de risco de mercado, ele vai ser o quê? Ele vai ser o retorno do Ibovespa. Então, imagina que o Ibovespa te deu tá em 1.000 pontos ali, né? E passou para 1.100 no dia seguinte, né? Então, imagina que de um dia para o outro você ganhou essa diferença, né? Vamos supor que você ganhou 10% ali, tá? Certo. E aí, digamos que o título do Tesouro, né? Ele tá te pagando ali 8%, né? Então, 10% menos 8% vai ser o que você vai receber ali de prêmio de mercado, entendeu? Então, vai ser esses 2% ali. Só que esses 2% aqui, ele vai ser ainda catalisado ali por essa inclinação de risco da sua ação, né? Então, vai ser por esse beta aqui, né? Por esse coeficiente beta. Se o coeficiente beta for igual a 1, então significa que essa ação ali está caminhando junto com esse prêmio, digamos assim, né? Você não está, ele está te dando ali esse valor, ele está caminhando ali junto com o mercado. Então, quanto você vai receber ali desse seu portfólio, né? Então, você vai receber
os 8% ali do seu título, mais os 2% ali do acima do mercado que você teria. Então, no total, você vai receber 10%, né? Então, esse vai ser o valor ali que você vai receber ali junto do mercado. Então, você está caminhando junto com o mercado ali nessa ação. Se o beta for menor do que um, então significa que essa ação está te pagando menos que o mercado, né? Então você tem ali, você pode estar ganhando no seu prêmio de risco, mas você tem uma ação que ela caminha abaixo do mercado. Isso pode acontecer, principalmente com setores ali mais pesados que que vão exigir ali investimentos maiores. Então, assim, pode não acompanhar ali tão para e passo ali esse mercado. E tem o caso contrário, né, que são as ações ali que possuem mais riscos, né? Então, aí esse beta vai estar acima desse valor porque no momento que você vai ter mais risco, né, elas precisam pagar mais, né, para você comprar ali esse risco, né? Então esse seria assim o racional, né, desse retorno desse retorno de mercado e dessa capitalização ali, né, dessa precificação ali do retorno ali da sua ação ou do seu portfólio. Certo. Mas aí olhando só para o prêmio de risco, porque você falou, a gente vai pegar aqui a diferença entre o Ibov e um título do Tesouro. Só que isso Isso, vai variar muito com o período que eu estou olhando, né? Por exemplo, se eu estiver isso, olhando para o retorno do Ibov de anos e comparar com o Tesouro, vai dar uma coisa. Se eu isso, pegar o de dias, vai dar outra. E aí a minha dúvida é exatamente. mais, tipo, qual seria o mais adequado nesse sentido? Normalmente, ali por conta, né, por conta disso, aí vai depender da metodologia de cada casa. Em geral, o que que a gente faz? A gente sempre olha, né, os últimos 3 anos, tá? Ali para justamente ali capturar não só a dinâmica histórica daquele retorno, mas também para evitar ali grandes solavancos, né? Então, é, porque às vezes, né, tem um determinado período que a ação está muito mais volátil, né? O mercado está muito mais volátil. Então a gente tenta ver uma janela de tempo ali razoavelmente grande, né? Mas também que não seja tão influenciável, né? Então, 3 anos é o que o pessoal utiliza. Porém, tem algumas casas que vão um pouquinho mais longe, que utilizam ali os últimos 5 anos, né? Que aí é, tenta-se verificar ali, né? Tenta-se diluir ali, né? Todo o risco, né? Em cima desses últimos 5 anos, né? Então, é, se a gente olhar, né, para a nossa situação atual, a gente teve uma pandemia ali que durou quase 3 anos, né? Se a gente pegar os últimos 3 anos, os resultados ali vão estar muito desbalanceados, né? Então, o que que o É, pessoal faz? Então, a gente olha, a gente coloca, joga um pouco mais para trás. Então, a gente pega e olha ali os últimos 5 anos, né? Para tentar perfeito, diluir perfeito. esse efeito ali de pandemia, né? Que seria, digamos assim, né? Um efeito extraordinário, né? E que agora o mercado, aos poucos, ali está se comportando como pré-pandemia, né? Então Certo, perfeito. seria esse o valor. Mas, cara, depende assim de cada casa ali. Por isso que é importante, na hora da gente avaliar, justificar por que que essa janela está sendo relevante ali no nosso cálculo. Não existe assim uma janela perfeita, mas em geral existe uma boa, o que a gente chama, né, de boa prática de olhar sempre um período razoavelmente grande ali, robusto, mas que ao mesmo tempo consiga diluir ali todos esses solavancos ali do mercado. E esse é o mesmo racional que a gente vai utilizar para o cálculo do beta também. Isso, exatamente. Exatamente. Tá Exatamente. bem. Obrigado, professor. Nada. E aí, só para identificar isso, né, que a gente falou, assim, do ponto de vista matemático, né, quando a gente, né, passa aqui, né, calcula aqui essa somatória, né, então você vai ver, né, essa somatória nada mais é do que uma média ali de retorno, né, então se você tem ali um retorno de um determinado ativo, né, então você vai ter essa média
ali desse retorno ali do seu ativo, porque é a probabilidade vezes o retorno ali em diversos períodos de tempo ali, e a quantidade de dinheiro que você está colocando nessa ação, e o seu retorno livre de risco, que vai ser uma constante, né? Então, uma constante que vai multiplicar a somatória de probabilidades de todos os estados. Então, essa somatória vai ser o quê? Né? Porque você já está considerando todos os eventos possíveis ali daquele seu retorno. Então, basicamente, né, o que vai ser o seu retorno de portfólio? Vai ser a média do retorno da sua, da sua alocação de recursos, né, e aquilo que você vai alocar ali para o seu título de renda fixa. Então, vai ser uma ponderação, né, uma ponderação entre a quantidade de dinheiro ali do seu retorno de um determinado ativo, de um determinado rol de ativos, mais, né, o restante ali que você vai receber, que você vai colocar ali dentro do título, de um título de renda fixa. Então, essa é a parte interessante, né? E evidentemente, né, que se a gente calcula aqui na variância ali desse resultado, né, ele vai identificar que essa variância nada mais vai ser do que, né, o valor de dinheiro, né, ao quadrado, né, porque é uma constante ali multiplicado pela variância, né, então, em geral, né, para tirar essa constante a gente tira ao quadrado, né, porque a variância é uma variável ali quadrática, né, então, basicamente assim, né, o desvio padrão de um determinado do seu portfólio vai ser o desvio padrão do retorno ali de ativo, do ativo do mercado financeiro, do ativo variável ali que você vai colocar ali o seu dinheiro, né? E aqui, né, com isso, você tem o chamado a fronteira eficiente ali de mercado, né? Então você tem todo esse conjunto de possibilidades e, evidentemente, se você está abaixo dessa fronteira, então se você está num ponto aqui no meio ali dessa fronteira, significa assim, olha, para esse nível de risco aqui, você poderia estar ganhando muito mais, ou você poderia estar recebendo muito menos ali, e diminuir ali o seu nível de risco. Então, qual é o ideal, né? Que você sempre esteja ali, né, nessa parte preta ali da fronteira, porque o mínimo vai ser o seu retorno ali, né, o seu retorno ali de renda fixa, né? E o que você vai acrescentar ali vai ser o quê? Vai ser o retorno ali de mercado, ali, mais o risco ali daquela determinada ação. Então, por isso que eles chamam de fronteira eficiente ali do seu portfólio. E isso é o que isso que se denominou, né, teoria de seleção de carteiras, né, para ver quais são as carteiras mais eficientes ali que estariam ali, né, identificadas ali nessa fronteira, né? É, e com isso, né, hoje até esse modelo ele foi criado ali no final da década de 60, comecinho da década de 70, né? Então é um modelo antigo e que até hoje, né, ele está sendo utilizado ali no mercado financeiro, ou seja, ele vem se perpetuando ali, né, de maneira constante, né? Então, se a gente pegar aqui, né, de forma mais estatística, né, isso retorna, né, para a gente, né, essa dinâmica temporal ali da ação, né? Então, o prêmio de risco ele sempre vai ser, né, o retorno do seu portfólio sempre vai ser uma ponderação, né, entre o título do governo, né, e o quanto você está recebendo ali acima ou abaixo daquele mercado, né, e o beta vai te dar justamente a sensibilidade em relação ao risco ali dessa ação. Então, se você junta nessas essas duas teorias, né? Então, o ponto onde essa reta aqui, né, onde o beta ou a inclinação ali dessa reta do seu portfólio, né, cruzar essa fronteira eficiente, né, vai ser o ponto ali onde você vai estar maximizando ali o seu retorno ou vai estar minimizando o seu nível de risco, né? Então, isso é o que a gente chama de fronteira ótima, né, eficiente ali do seu portfólio, tá? Então, isso é muito utilizado ali em mercado financeiro, né? Então, qual é a vantagem disso, né? A vantagem é que você pode comparar diversas ações, né? E ter ali, né, você comparando ali os betas, né, de diversos setores, ou simplesmente pegar um setor e comparar as empresas desse setor ali, seus respectivos betas, né, então você consegue ter uma ideia de quais empresas ali são mais
possuem mais risco, né? Ou seja, que a precificação ali está sendo muito mais arriscada, né? E outras que estão, né, estão com precificação mais abaixo do mercado, né? Que tem ali uma certa resiliência ali em relação ao mercado, né? E com isso você pode identificar ali, né, uma maneira ali mais coerente ali para colocar ali o seu dinheiro, né? E muitas vezes, né, isso é uma forma assim muito mais direta, né, de você avaliar se a sua, né, a sua atuação ali diante desse mercado, tá? Então, quando a gente fala assim de um beta que possui 1,3, né, significa que esse beta, né, em média, né, a cada 10% de variação de mercado, né, ele te traz ali uma rentabilidade ali de 13%, ou seja, 30% acima daquele, ou 3%, desculpa, 30% acima do mercado, né? Então, esse seria um indicador ali de risco, né? E se você tem, evidentemente, né, determinadas ações, né, e você tem os determinados betas e os retornos dessa ação, você consegue, de alguma maneira, ali calcular ali o beta, né, das diversas ações, né, ou das diversas empresas, né, através ali de uma ponderação, né? Então, como é que a gente faria essa ponderação, calcular o retorno esperado, né, em cima da quantidade, né, de ações ali que você investiu, né? Então, se você investiu R$ 1.000 numa ação, dois na outra, três na outra e quatro na D, então você multiplica, você faz essa ponderação ali, né, entre 8% de 1.000, 12% de 2.000, até chegar ali a ponderação final. E da mesma maneira, se você quer identificar o quão arriscado é a sua carteira, você faz essa ponderação, porém com beta, né, com beta ali de cada ação. E aí você consegue identificar, né, que, primeiro, né, o retorno esperado do seu portfólio vai dar ali, né, em cima dessa ponderação, 14,9% ali de retorno para você, né? Então, um retorno, né, um retorno ali de quase 15%. E quando a gente calcula o beta, né, você vai calcular ali em cima né, da ponderação ali, da alocação de dinheiro que você obteve para cada beta da ação, você identifica que na média, né, você vai ter 1,16 de beta, ou seja, 16, ele vai estar pagando 16% acima ali do mercado ali que você tiver atuando, né? Então, esse vai ser esse é a intuição ali desse beta. E, evidentemente, né, assim, só isso daqui só sendo repetitivo, né? Por que que a informação é importante, né? Através ali dessa sensibilidade de risco, né? Porque aí existe uma teoria chamada hipótese de eficiência de mercado, né? Que se você tem todo mundo ali, né? Se todo mundo tem ao seu dispor, né, as informações ali necessárias, então em algum momento, né, o preço ele vai convergir para o preço ótimo ali daquela determinada empresa ou daquela determinada ação, né? E se você tiver algum insider, né, ou alguma simetria de informação, isso pode eventualmente afetar ali os seus resultados, né? Então, esse é uma hipótese né, que foi criada ali pelo Fama, né? E até hoje, né, é uma hipótese, né, que está sendo ali discutida, especialmente ali no âmbito de economia comportamental, até porque hoje você tem uma velocidade de informação muito mais rápida, né? Essa questão ali de insider é muito mais frequente, então essa hipótese muitas vezes ela está sendo discutida ali, né, nas grandes casas, né? E aí, como é que eu transfiro, né, todo esse conhecimento para o custo de capital ali da empresa, né? Como é que isso se dá, né? Isso se dá através também de uma ponderação, ou seja, se a empresa ela tem ali ação na bolsa e ela também ela também capta dinheiro ali, né, com bancos ou com a emissão de debêntures, né? Então, o que que vai se dar ali como é que eu vou calcular essa ponderação? Através do seguinte resultado, né? Eu vou ter ali uma participação
ali, né, da minha componente ali variável, né, mais uma participação da minha componente ali de dívida, né? Como é que se dá essa ponderação aqui, né? Primeiro, a ponderação na parte, né, de ação, né, na parte variável, vai ser o patrimônio líquido da empresa, né, dividido aqui pelo patrimônio líquido mais o total de dívida da empresa. Então, essa ponderação vai me dar, né, o quão importante é a parte variável ali do meu custo de capital. E o que que seria esse coeficiente aqui KE? Seria justamente, né, esse retorno, ou esse nível de risco pela dado pela nossa fórmula ali de, vou voltando aqui, né? Dado por essa fórmula aqui, né, de retorno ali esperado ali da minha ação, né? Então, esse vai ser, digamos assim, né, uma aproximação ali do quanto, né, a minha ação está valendo ali no mercado se comparada ali com o título do governo. Então, esse valor ali da ação, ele vai ser capturado ali por esse KE, tá? E a parte, né, de dívida? Então, a parte de dívida vai ser a ponderação inversa, né? O quanto de dívida em relação ali ao dinheiro dos sócios, né, que é dada ali pelo patrimônio líquido, mais a dívida, né, descontado ali de um imposto, em geral, né, como a gente falou na aula passada, o imposto, em média, ali equivale a entre 30% a 34% ali, né? E muitas vezes esse cair, né, vai ser o quanto você está pagando, né, de juros ali para aquele banco, ou quanto você está pagando ali, né, para aquela pessoa que comprou a sua debenture, né, no momento que você emitiu, né? Então, basicamente, é o custo de capital de terceiros ali é, da sua, da sua contratação ali, né? De financiamento ou da sua emissão ali de debênture, tá? E juntando tudo isso, vai dar o seu custo de capital. Então, esse vai ser o valor ali do seu WACC, né? E esse WACC, evidentemente, né, vai depender ali de acordo com as suas premissas ali por trás ali desses cálculos. Por isso que muitas vezes você pode encontrar ali casas, você pode encontrar ali bancos ali com WACCs ali distintos. Mas o que que vai direcionar é a premissa e a análise de sensibilidade que eles vão fazer em cima desse valor, né? Então, assim, né, se a gente colocar isso de forma um pouco mais diagramática, né, você vai ter ali, né, toda uma estruturação ali do seu capital, né? Então, como é que cada um está vendo ali, né, a sua empresa, né? O custo da dívida ali da sua empresa e o custo do patrimônio líquido da sua empresa. Então, tudo isso ponderado vai dar ali o seu walk final, né? E esse walk normalmente, né, ele vai estar ponderado então pela taxa livre de risco, né, e o quanto, né, de risco está sendo imputado ali no valor da sua ação. É o que a gente chama também de spread de crédito, ou seja, isso vai estar relacionado com o rating ali da sua empresa, né, que é identificado ali por essas grandes agências, vai estar identificado ali também pela total de dívida ali que está sendo negociado, ou seja, tem vários fatores ali que vão, né, muitas vezes ali identificar ali esse grau de risco, né? Então, muitas vezes, né, até por critérios ali de simplificação, né, o pessoal, muitas vezes eles acabam apartando, né, o efeito dos impostos, né, e muitas vezes dizendo que o endividamento ali da empresa não afeta ali o seu custo, né, e tampouco ali, né, essa questão ali da divisão do lucro, né, porque de certa maneira, né, você está investindo ali na própria empresa, né, e que muitas vezes, né, esses investidores eles vão estar ali, né, disponível ali para a empresa ali pelos até a empresa de forma ali infinita, né? Então esse modelo que a gente chama é o modelo de Modigliani e Miller, né? Então é um modelo também muito conhecido, né? E hoje em dia, né, esse modelo
basicamente, que é o modelo que é atribuído ali a esses dois autores, foi feito de forma muito simplificada, né? Porque hoje, para calcular, né, né, o valor de uma firma, você tem ali componentes ali muito mais complicados, você tem ali uma dinâmica muito mais ágil, né, muito mais rápida, mas de qualquer forma, a ideia é o seguinte, né, por trás desses valores. Se eu tirar o efeito de impostos, e se eu tirar ali, né, essa questão ali, né, de reinvestimento ali de lucro e plotar ali, né, um gráfico onde eu tenha, né, o valor do OC, o endividamento da empresa, eu consigo identificar ali um custo mínimo ótimo ali para aquela determinada empresa, ou seja, a escala ótima ali para aquela empresa, consequentemente, se ele é um custo mínimo, ele vai ser o máximo ali, essa empresa vai estar valorada ali ao seu valor máximo, né? Então eu encontro ali, né, uma banda mínima e uma banda máxima ali do valor da minha empresa, né? Então esse seria a minha componente principal, tá? É, evidentemente, né, que esses valores aqui, eu vou parar aqui de compartilhar, mas esses valores ali, né, são maneiras ali, né, de serem identificadas ali, né, diferentes métodos, né, diferentes premissas, né, mas a ideia é que vocês consigam aplicar, né, esse fluxo de caixa ali de maneira ali adequada, né, para cada case, né, ou para cada setor que vocês vão estar trabalhando, né? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês estão conseguindo ver meu Excel agora? Estamos sim, professor. Show. Eu vou apresentar isso daí também com mais detalhe ali na quarta-feira, mas a ideia é que vocês construam ali, né, para o case, né? Então, por exemplo, né, como vai ser a sua receita bruta, né? Então aqui eu vou dar um zoom aqui maior, que aí fica mais. Então imagina, né, que você tem ali diversos produtos ali na sua carteira, quanto cada produto vai estar te rendendo ali, ou seja, basicamente vai ser a sua formação de receita. Muitas vezes vocês estão conseguindo ver esses valores aqui M4, 3, 2, 1 e 0. Deixa eu até dar um zoom aqui maior. Esses Aí ficou valores melhor agora. Esses valores aqui, que eu vou colocar aqui em amarelinho, aqui, são valores ali quando uma empresa nascente, né? Então você primeiro precisa arcar ali, né, com determinados custos, ou ela ainda não está ali no mercado, né? Ela só está gerando ali, né? Ou ela está assim muito nascente ali naquele determinado mercado, né? Até começar ali a dar um valor ali muito mais estável, né? Então isso daí basicamente é a sua dinâmica temporal. Então você pode começar, por exemplo, M0, M1, M2, né, que aí fica até mais lógico, né, e jogar isso daí até. Aqui no caso a gente está falando de 5 anos e o que está faltando aqui, né? O cálculo da perpetuidade, né? Então esse é um. Por quê, né? Às vezes você pode dizer assim, olha, nos primeiros 3 anos ela vai ter uma determinada dinâmica, depois entre o quarto e o quinto ano ela vai ter uma dinâmica um pouco mais robusta, porque conseguiu mais clientes, e a partir desse ano, né, ela vai ter ali um crescimento linear, né? Isso vai depender muito do setor ali com os quais ali você vai estar utilizando, né? Então, como vocês apresentaram ali na semana passada, inclusive para o Rafa, né? É sempre importante avaliar, né, essa dinâmica de receita ali que vocês vão ter ali dentro dos seus cases, né? E aí, né, evidentemente, aqui eu já estou trazendo para vocês, né, um efeito ali de imposto, né? Então, mas cada setor é um setor, né? Aqui eu estou considerando ali como um imposto ali o simples ali da Receita Federal, né? Porque a gente está trabalhando ali com empresas novas, ainda não tem ali, né, uma receita muito bem, mas não tem uma receita ali tão grande, então talvez ali você só tenha que adequar ali essa tabela do simples ali para uma tabela mais atual,
né? E aí identificar as despesas ali da sua empresa, né? Com funcionários, né? Despesas administrativas, né? Por exemplo, com pagamento de salário, FGTS, etc., aluguel, condomínio, ou seja, todas essas despesas, né? Que vão fazer o seu negócio rodar, né? Então, evidentemente, né? Que esses valores eles vão estar, né, se adequando na medida que a empresa vai ganhando, né, robustez, vai ganhando bojo, né, e aí você vai ter um resultado ali, ou mês a mês, ou trimestre a trimestre, ano a ano, né, e evidentemente você vai ter aqui os investimentos ali necessários ali para aquela determinada empresa, né? O quanto de aporte vocês vão estar colocando ali para fazer com que essa empresa rode, né? E rode assim de maneira sustentável, né? Então esses investimentos podem vir através ali, né, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, né? Ou simplesmente ali de uma comunicação ou de TI, né? Então você está focado mais no online, mas precisa esses investimentos ali eles precisam estar contabilizados aqui. Né, e todo esse resultado ali vai te dar um resultado acumulado, vai te dar um lucro líquido, né, ali por conta ali desse fluxo de caixa, né? E evidentemente, né, que aqui vocês vão identificar, né, qual é a taxa mais interessante ali para o seu fluxo de caixa, né? Então vocês vão colocar aqui, né, o cálculo aqui do VPL, né, de um lado e o cálculo aqui do WOC aqui do outro, né? E esse WOC vai estar sendo calculado ali separadamente, né? Seja através ali de uma empresa que atua ali muito semelhante a de vocês ali para você tomarem base, né? Ou então algo que vocês, ou então um cálculo que vocês mesmos farão, né? E aqui depois vai ter o NPV ali da perpetuidade, tá? Então com isso, né, vocês conseguem ali identificar, né, todos os valores, né, da sua empresa na medida que os anos forem passando, né? Então aqui eu tenho o valor total ali nos últimos 5 anos e depois eu posso ter aqui o valor da minha perpetuidade dependendo ali do crescimento que ela for ter ali, né, de forma infinita. E aí lembrando, né, a perpetuidade nada mais vai ser do que uma média ali nesse caso, né, da sua receita, né? Então vamos supor que eu tenho uma média ali de R$ 50.000, né, descontados ali do meu WOC, né, menos, vamos supor, ali 2% que seria esse crescimento ali de receita, né? Então, aqui eu vou colocar, então, 2,5, e aí esse valor aqui vai ser o valor ali de mercado ali dessa minha empresa aqui. Então, essa planilha também eu vou disponibilizar para vocês tomarem ali, né, como base, né? Então, para fazerem ali né, a análise ali dos devidos custos ali, deixa eu multiplicar por 12 porque senão eu estou fazendo aqui mensal, então só para fazer ali de forma ali um pouco mais adequada. Mas, em geral, seria é, esses valores aqui, né, que a gente tem ali, né, de dado, tá? De novo, né? Vou disponibilizar tudo isso para vocês, mas é sempre importante você adequar esse tipo de planilhamento ali para o setor que vocês vão estar atuando, né? E a formação de receita vai ser essencial para calcular ali, né, o WOC, para calcular aqui, né, o meu VPL e também para calcular aqui a TIR, né? Então, a TIR, lembrando, né, tem os valores aqui, né, no Excel, né? Então a gente pode calcular aqui a TIR, né, no Excel. Então, por exemplo, nesse caso, né, se eu pegar todos os 5 anos, a minha TIR ela vai dar ali 24%, né? Então, uma TIR, se hoje comparado ali com os valores ali que a gente está trabalhando de 12, né, de 12,75%, é uma TIR interessante. Então, esse é um tipo de negócios ali viável, né? Então, né, você tem ali um valor ali de 5 anos, mas a minha perpetuidade, você teria um valor ali da minha empresa
ali de quase ali 18 milhões, então é um valor ali razoável, né? Então é uma valoração razoável para esse negócio, com uma TIR também interessante e um WACC super baixinho, né? Então, quanto menor for o WACC, maior vai ser o valor da minha empresa, né? E vice-versa. E a TIR ali está dando também um valor significativo. E depois vocês podem calcular aqui também o payback, né? Então, quanto de retorno, né, de todos esses investimentos eu vou receber, qual vai ser o momento ali de onde eu vou cruzar aquele ponto em que a minha receita vai estar maior ali do que os meus custos, né? Então, vai ser, digamos assim, né, o payback vai ser o tempo ali, ou o retorno que eu vou ter ali de todos os investimentos realizados, e qual vai ser o tempo ali desse retorno, né? Ou o ponto de equilíbrio ali desse retorno, né? Então, esse pode ser ali um resultado interessante. Pessoal, alguma dúvida tá aqui? Eu sei que foi rapidamente ali, mas aí a gente pode decupar ali essa planilha, ver ali o estudo de caso ali de vocês ali de maneira um pouco mais, é, né, um pouco mais ali pontual ali, né? Pessoal, alguma É, dúvida? acho que com esse acompanhamento depois vai ficar tranquilo. Show, show. Aí na quarta-feira, né, vamos ver se eu sei que a gente colocou ali como remoto ali, mas vamos ver se a gente consegue ter uma estabilização lá na Poli. Não sei se vocês viram, né, que teve um alagamento ali, né, rompeu a tubulação ali lá no bloco F, e isso acabou impactando ali todos os blocos, né, porque tiveram que fechar ali o registro geral ali da Poli, né, mas de qualquer forma ali eu vou deixá-los ali é, com vou deixá-los a par ali das informações ali que vierem, mas na quarta-feira, pelo menos a priori estaria ali, continuar nossa aula continuaria a ser remota. E aí, o que que eu pediria para vocês, né? Eu vou mandar já essa planilha para vocês, né, analisarem tudo bonitinho e tentar já montar ali, né, uma possível identificação ali de receita para o estudo de caso de vocês. Aí a gente pode discutir, né, conversar, trazer ali mais dados ali para vocês, tá bom? Tá, beleza, professor. Maravilha, então. Pessoal, então até quarta, ali boa semana para vocês. Valeu, professor. Boa semana.